Você falou TACMED. TACMED é a empresa sua, que tá no seu Instagram, né? TACMED Brasil, A empresa... TACMEDbrasil.com.br ou o Instagram, que é Roger Roncone, _ TACMED Brasil. E você faz o que nessa empresa? Treinamento. Parte de treinamento mesmo. Eu faço gestão de emergência e treinamento. Então, eu atendo tanto na área de emergência e segurança do trabalho, quanto na área de medicina tática. Aí, assim, eu faço de tudo. Eu faço do treinamento ao plano de resposta, a capacitação de segurança do trabalho, equipamento, forneço alguns equipamentos, não de uso real, porque eu ainda não tenho registro na Anvisa, não registrei a minha empresa como cirúrgica ainda. Tá no projeto, mas eu ainda não tive disponibilidade para mexer com isso. Que é uma parte que mais burocrática, né? Dá mais trabalho. Muito mais. E aí o que eu forneço, assim, equipamento é mochila, bolso, acessórios no geral, né? Então, mais focado nessas duas vertentes, a área de emergência e segurança do trabalho e a área de medicina tática. É um esquema que precisa de muita vontade política também para ser implantado da forma que deveria, né? Para a galera entender a importância da área, né? O que a gente está fazendo aqui, eu percebo que já começa a funcionar. A gente já começa a mostrar, porque eu garanto que a maioria das pessoas está falando assim, cara, nunca ouvi falar disso aí. Assim, de falar que tem uma gás de R$400. Que tem um torniquete. E a maioria dos profissionais fala para mim assim, quando eu dou treinamento para quem é da área, mas torniquete não é proibido? Caramba. Isso é comum. Porque, de fato, a literatura ela diz que para o leigo, o torniquete improvisado não deve ser feito. Mas tem uma série de fatores. Um deles é o tempo. Se eu falar para o leigo assim, ó, você tem que improvisar um torniquete, ele vai largar o cara sangrando para tentar achar alguma coisa para improvisar um torniquete. Se ele já deixasse o torniquete improvisado de pronto emprego, seria uma outra história. Mas aí ele teria treinamento para isso, né? E quando eu falo, aí eu tenho que primeiro, quando eu pego um profissional assim, bombeiro civil, bombeiro militar, profissional de saúde, que vem com essa pergunta, eu tenho que falar para ele assim, amigão, o torniquete, ele tem o torniquete certificado, que isso aqui na literatura eu chamo de torniquete comercial, eu chamo de TC-C, TQ-C, torniquete comercial. E o torniquete improvisado é aquele que você usa o cinto da prancha, que você usa uma atadura, que você usa lá um cabresto espanhol, etc. Aquilo é torniquete improvisado. E aí eu preciso primeiro já começar desmitificando pro cara, porque o cara que é da área da saúde, ali, né? muito básico, e dizer que o troço é usado desde a guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, que o negócio é usado, que já vem sendo desenvolvido cientificamente, que tem um monte de estudo a respeito dele, entendeu? Que é um consenso. Que o errado cai no mesmo esquema do não coloca a mão. Não coloque a mão, exatamente. Não coloque a mão, você coloca a mão em caso que precisa. O torniquete é a mesma coisa, não use o torniquete. Use o torniquete certo ou faça a técnica certa. Eu trabalho no mito primeiro. E uma outra coisa que todo mundo pergunta é se o torniquete causa amputação. E essa semana mesmo teve uma discussão a respeito disso, eu nem participei da resposta. Mas o principal erro de contexto é um erro de análise de resultado científico. Os caras começavam a pesquisar, na história da pesquisa do torniquete, ele começava a pesquisar assim, vamos estudar as pessoas que chegaram no hospital com hemorragia grave. E vamos estudar essas pessoas que chegaram no hospital, quantas tinham torniquete e quantas não tinham torniquete. Torniquete feito no pré-hospitalar. Aí, quando eles começavam a relacionar os dados, eles percebiam que existia uma relação direta entre os que chegaram com torniquete e tiveram amputação. Ou seja, as amputações eram mais frequentes nos grupos com torniquete. Aí os caras falaram assim, pô, mas então, o torniquete causa lesão? Causa amputação? Já jogaram a culpa toda no torniquete. Exatamente, mas qual que é o problema de interpretação? É que aquelas pessoas que receberam um torniquete, elas tinham uma lesão grave ao ponto de indicar o uso de torniquete. E o que fazia a amputação não era o torniquete, era a lesão que o cara teve antes do torniquete, entendeu? Então era um erro de interpretação, cara. E infelizmente na área da saúde a gente trabalha com pseudociência. E acho que, né, cai também o fato que o torniquete muitas vezes não é para evitar a amputação, é para evitar a hemorragia. Para evitar a morte. Você evita a hemorragia. Exatamente. Porque às vezes a lesão que está ali a lesão já vai ser para amputação, né? É claro que ele é pensado, ele é desenvolvido, desenhado, ele tem uma largura, ele tem uma pressão, ele tem várias características que prezam em evitar uma piora nesse sentido, né? Uhum. Mas assim, o que geralmente vai causar amputação não é o dispositivo, é a própria lesão que o cara teve. É uma amputação cirúrgica que o cara vai ter, porque não foi possível recuperar o tecido. Sim. Então você vai falar assim, foi o torniquete que fez o cara perder o braço. Não, velho, é o fato de que só tinha um tendão segurando o braço dele e o médico não foi capaz de reconstruir. Exatamente. Né?